Olá, seja bem-vindo a Andando com Gigantes, Vidas que nos Inspiram. Você já ouviu pensar ou já falou sobre aquilo que seria a maior igreja do mundo, a maior igreja cristã do mundo? A perspectiva e os números dizem-nos que a maior igreja cristã do mundo está na China. Esta igreja não é uma igreja oficial, esta igreja é composta essencialmente por casas, ou seja, são igrejas que funcionam nos lares, mas é uma força impressionante com muitos milhões. Você sabe quem teve esta visão e onde é que ela começou? Pois é aí que nós precisamos ouvir falar da história e conhecer um bocadinho da vida de Watchman Nee. Nee Shutsu, foi assim que o nome que ele recebeu quando nasceu. Nasceu em 4 de novembro de 1903, na China. Ele era o terceiro de 9 filhos de uma família. O seu pai era um funcionário imperial do chinês, e ele já era a terceira geração de cristãos. A sua mãe era uma metodista praticante, muito devota, e o seu avô tinha sido um convertido que tornou-se um dos primeiros pregadores congregacionalistas da China. Com 13 anos de idade, ele foi enviado para uma escola de missão da Church Missionary Society em Fuzhou, na província de Fujian, e ele mostrou-se um aluno brilhante, tinha das melhores notas, estava sempre entre os primeiros, mas não tinha tido verdadeiramente uma experiência com Cristo. Foi aos 17 anos, em 1920, durante uma conferência feita pela missionária Dora Yu. Dora Yu tinha tido a possibilidade de se tornar uma médica brilhante, mas abandonou toda a sua possibilidade profissional por uma carreira de evangelismo e pregação. Esta conferência aconteceu na Igreja da Paz Divinal e foi aí que ele foi verdadeiramente tocado pela mensagem do Evangelho. Entendeu a sua necessidade de salvação e aceitou Jesus como seu Salvador. Imediatamente, ele mostrou no seu coração o desejo de poder servir ao Senhor através do ministério. E para isto ele foi-se preparar, digamos, no Instituto Bíblico de Dora Yu, que era em Xangai. Foi onde ele conheceu Margaret Barber, que foi uma pessoa muito importante na sua vida como professora e mentora. A partir daqui ele começou a ler muitos dos livros famosos da história do cristianismo, muita leitura do material escrito pelos puritanos e uma preocupação muito grande em compreender a profundidade da vida cristã. Não apenas a vida superficial que ele via que muitos, ou talvez a grande maioria dos cristãos viviam, mas viver realmente Jesus. Experimentar aquilo que seria uma vida cristã, que ele depois escreve como uma vida cristã normal, que é ser cheio do Espírito Santo, ser dominado pelo Senhor de mente e coração. Ele tinha tido na sua fase de adolescência uma grande paixão por Charity Chung. Quando ele se converteu, no entretanto, Charity tinha feito troça da sua fé. E ele compreendeu que não podia se juntar a alguém que não cria em Jesus. Portanto, ele acabou com este relacionamento. Passados 10 anos, ele encontrou Charity novamente. Ela, no entretanto, tinha-se convertido e, nesta altura, reataram o seu relacionamento e se casaram. Foi um casamento feliz, apesar de todas as dificuldades e em grandes momentos da vida, ela foi o único suporte que ele teve. Eles não chegaram a ter filhos. Watchman Nee tinha muitos problemas de saúde. Ele tinha problemas inflamatórios intestinais, problemas graves a nível do estômago. Ele sofria de um problema cardíaco com angina de peito e muitas vezes ele ficava bastante debilitado em relação àquilo que devia fazer em termos de ministério. No entretanto, ele compreendeu o seu chamado para pregar à igreja, não somente uma igreja local, mas à igreja de um modo geral. E é neste contexto que ele muda o seu nome de Nee Shutsu, que foi o seu nome de nascença, para Nee To-sheng, que seria em inglês Watchman Nee, ou seja, o vigia, não é? Aquele que está sobre a torre e anuncia, tirando a ideia do livro de Ezequiel, daquele que está a prestar atenção naquilo que está a acontecer. Ele compreendeu então que o Senhor o chamava para duas grandes áreas de ministério. Uma era a pregação e a escrita. Ou seja, era ensinar aquilo que ele estava a entender e a perceber da palavra do Senhor através do seu estudo muito profundo da Bíblia. Ele não terminou uma formação teológica, mas o tempo de estudo da palavra do Senhor e a sua grande coleção com milhares de livros, dos mais significativos no que dizia respeito ao desenvolvimento espiritual ao longo da história do cristianismo, fez com que ele tivesse uma percepção muito especial daquilo que era a fé. Então ele entendeu que ele devia partilhar isto através do ensino, partilhar isto através da escrita e também trabalhar para a formação de igrejas locais. No treinamento de jovens
E estas igrejas locais não seriam necessariamente ligadas a uma denominação. E aqui houve muita dificuldade, porque havia muita pressão para que ele pudesse se enquadrar dentro daquilo que era um grupo, uma denominação, uma associação de igrejas. E ele entendia que o cristianismo ia muito além disto, não devia ser colocado com fronteiras e barreiras. Isto fez com que ele sofresse perseguição mesmo de dentro da igreja, além daquela que ele sofria de fora. Mas ele foi insistindo e preparando as pessoas para a formação destas igrejas, que eram igrejas locais, pequenas comunidades que se reuniam nas casas, mas que tinham condições de enfrentar todas as dificuldades. Lembremos que nesta fase do ministério nós estamos em plena guerra, segunda grande guerra, a invasão dos japoneses, tudo aquilo que a China sofreu na mão dos japoneses, até que finalmente eles foram derrotados e saíram em 1945, mas logo a seguir há então a grande ascensão do comunismo chinês com Mao Tse-tung. Quando o Partido Comunista Chinês toma o poder em 49, estabelece um princípio de uma revolução cultural ateísta, a perseguição contra a Igreja e contra os servos do Senhor tornou-se muito grande e cada vez mais crentes iam sendo presos, iam sendo impedidos de poder fazer o seu trabalho. O Watchman Nee já era um dos líderes chineses mais conhecidos. O seu trabalho de ensino, as conferências que ele fazia sistematicamente, tinham trazido muitas e muitas pessoas a conhecer estas verdades espirituais. E o desenvolvimento do trabalho das pequenas igrejas já estava em grande evolução. Calcula-se que aproximadamente, na altura em que Watchman Nee foi preso, em 1952, haveria pelo menos 400 igrejas já a acontecer neste modelo que tinha sido proposto e das pessoas com quem ele tinha sido treinado. Ele esteve na prisão durante 4 anos, à espera de que se chegasse a uma definição do que se ia decidir. As acusações que foram feitas contra ele eram calúnia, mentira pura, evasão de impostos, não é? Charlatanismo, uma série de coisas que eram realmente, enfim, apenas invenções por parte do Partido Comunista Chinês para que o Watchman Nee pudesse ser condenado. E ele foi condenado a 15 anos de prisão em campos de trabalhos forçados, em fábricas e também em campos agrícolas, fazendas de trabalhos forçados. Ele deveria ter sido libertado em 1967, mas percebendo o impacto que este homem poderia ter naquilo que era ainda um movimento cristão chinês, o Partido Comunista não permitiu que ele fosse libertado e ele continuou preso. A única pessoa que tinha permissão de o visitar nestas ocasiões era a sua esposa, Charity. Visitas curtas, de muito pouco tempo, em que ela, no entretanto, percebia que ele mantinha a sua fé no Senhor e mantinha-se firme. O Watchman Nee era mantido isolado a maior parte do tempo, por causa do grande carisma, da sua personalidade e do impacto que ele poderia ter em outros prisioneiros. E assim ele foi suportando o seu tempo de prisão, até que em 1972, no dia 30 de maio, ele faleceu. Não havia nenhum irmão em Cristo presente, não havia nenhum familiar. A prisão apenas informou a uma de suas irmãs que ele tinha falecido. Quando correram à fazenda para tentar buscar o corpo para fazer algum tipo de funeral, ele já tinha sido cremado, de propósito exatamente para evitar que pudesse haver algum tipo de cerimónia que ajudasse a propagandear alguma coisa do Evangelho. Por baixo do seu travesseiro havia uma pequena folha de papel escrita com letras muito grandes o seguinte: Cristo é o Filho de Deus que morreu para a redenção dos pecadores e ressuscitou ao 3º dia. Esta é a maior verdade do universo. Morro porque creio e tenho fé em Jesus. Watchman Nee. Ele pode ter sofrido tremendamente durante todo este tempo, mas a verdade é que a semente que foi plantada frutificou e apesar de toda a imensa perseguição que existe até hoje daqueles que são crentes no Senhor Jesus e de milhares e milhões que devem já ter morrido por causa da sua fé, a verdade é que a Igreja de Cristo na China é a maior do mundo. E este modelo de Igreja das Casas continua sendo aquele que marca mais a diferença nesta região tão perseguida do mundo. Olhar para aquilo que foi a vida, a dedicação, a compreensão espiritual muito clara das verdades nos seus livros, que são impressionantes, 62 livros, a sua obra completa com um ensino que é realmente muito marcante para nós, nos dias de hoje também. E vemos o resultado daquilo que o Senhor permitiu que esta vida tivesse, nós percebemos que isto é andar com gigantes. São vidas que verdadeiramente nos inspiram.